A tatuagem, um ritual ancestral praticado em todo o mundo. Foi uma mulher que morreu há 1000 anos. Cada cultura tem as suas próprias técnicas e muitas são bastante dolorosas. Descontrai-te. Vou dar a volta ao mundo em busca dos segredos da tatuagem, a fim de encontrar tatuagens e descobrir as suas origens. Como é que lhe tiraram a pele? Corta-se com uma faca. E para compreender porque é que continuam a evoluir. Tenho o corpo todo tatuado. Sou como um livro de pintar gigante. Como é que este ritual tribal se transformou numa explosão cultural? Para descobrir as respostas, não me limitarei a fazer perguntas enquanto persigo a história dos segredos da tatuagem. Os segredos da tatuagem, segundo episódio. A história das tatuagens trouxe-me até ao Japão. Aqui foi difícil para a sociedade separar as tatuagens da cultura do crime. Mas a arte influenciou as tatuagens em todo o mundo. Eu não vou fazer uma tatuagem de corpo inteiro, mas quero uma tatuagem japonesa autêntica, feita à maneira tradicional. Por isso, vou partir de Tóquio, rumo ao sul, até à cidade de Yokohama. O Japão é um país onde o tradicional e o moderno andam de mãos dadas. Estou em Yokohama, uma cidade muito moderna, para me encontrar com um homem que é considerado por muitos um dos maiores artistas que fazem tatuagens japonesas de estilo tradicional, Horiyoshi III. Horiyoshi III é um dos melhores tatuadores do mundo e tem clientes de todo o globo. É considerado um dos melhores tatuadores tradicionais do país. Horiyoshi trabalha quase exclusivamente em tatuagens de corpo inteiro. Os seus desenhos sofisticados cobrem todas as partes do corpo de um indivíduo, à exceção das mãos, pés, pescoço e cara. Representam símbolos japoneses clássicos, como samurais, geishas e tigres. Estas tatuagens de corpo inteiro podem levar anos de dolorosas sessões semanais a concluir. Horiyoshi calcula que a tatuagem desta mulher, que representa um herói tradicional japonês, irá levar mais de 2 anos. Horiyoshi III é também um dos poucos tatuadores japoneses que usam a técnica clássica do tebori. Os teboris usados por Horiyoshi, que originalmente eram feitos de bambu, são agora de metal. Cada pauzinho tem um conjunto de 36 agulhas afinadíssimas numa das extremidades. Depois de as mergulhar na tinta, ele faz-las penetrar na pele com uma ligeira torção e trabalha a um ritmo de aproximadamente 90 a 120 perfurações por minuto. Se não usar a mesma força em cada golpe, a cor não ficará uniforme. É um método que exige uma precisão, uma resistência e uma concentração incríveis. Há quem diga que é tão torturante que o organismo liberta endorfinas para contrariar a dor. Para tatuar, Horiyoshi III utiliza a máquina e também o método tradicional de perfuração manual. Embora me tenham dito que é extremamente doloroso, há certas coisas que tenho de experimentar pessoalmente. Agora tenho de tomar uma importante decisão: o desenho. Ele sugere uma peónia, um símbolo japonês tradicional de longa vida e prosperidade. Além disso, as flores são um elemento essencial na maioria das tatuagens japonesas de corpo inteiro. Por isso, será uma amostra dessa realidade. Quero-a no interior do tornozelo esquerdo. A maioria dos tatuadores usa um stencil ou faz primeiro um esboço na pele. Mas não Horiyoshi. Ele limita-se a ver o desenho na sua mente. Ele não pode evitar alguns pontos sensíveis à dor no meu corpo. Isso é osso. Não leva muito tempo a acabar o contorno. Apenas 10 minutos. É incrível. Faço o desenho à mão livre e sem stencil. Depois, isto torna-se interessante. Para colorir a tatuagem, Horiyoshi passa para o método de perfuração manual. A técnica é fixe, mas quando chega ao osso...
Bem, antes de entrarmos, eu disse que tinha ouvido dizer que esta era a técnica mais dolorosa. Pois vou dizer-vos uma coisa. Para mim, é verdade. Se é tão doloroso, por que é que Horiyoshi ainda utiliza um instrumento manual? Com um tebori, um tatuador habilidoso consegue criar sombreados e cores subtis que uma máquina de tatuar moderna nunca poderá reproduzir. Está a pintar com agulhas numa tela viva. Os meus ouvidos estão a começar a zumbir. Estão mesmo a zumbir. De repente, ele já acabou. Do princípio ao fim, levou apenas 45 minutos. Não tenho palavras para lhe dizer como estou satisfeito. Está perfeito. Está mesmo perfeito. Era mesmo isso que eu queria aí. Perfeito, obrigado. Muito obrigado. O desconforto faz parte de ser tatuado. Temos de passar por isso para colher estes benefícios. Esta tatuagem pode não ter ligações criminosas, mas a associação das tatuagens ao submundo do crime não é exclusiva do Japão. De Tóquio vou para Phoenix, no Arizona, a fim de ver algumas verdadeiras tatuagens criminais de perto. Um dos sítios onde essas tatuagens são mais comuns é também um sítio onde é ilegal fazê-las. Sempre ouvi dizer que as tatuagens são muito importantes na prisão. Quem já esteve preso diz que uma tatuagem prisional pode manter uma pessoa viva ou marcá-la para a morte. Para conhecer a verdadeira história das tatuagens dos reclusos, vou passar para o outro lado das grades da prisão de Maricopa, uma das mais rigorosas e seguras do país. Este estabelecimento prisional em Phoenix, no Arizona, contém mais de 2.000 reclusos. 288 encontram-se no regime de mais alta segurança existente. As tatuagens não só conduzem à violência entre gangues, como são também um enorme risco para a saúde. Mas é evidente que a saúde não é a primeira coisa em que pensa a maioria dos reclusos. Alguns tatuadores das prisões mergulham simplesmente um clipe na tinta e começam a perfurar a pele. Eu converso com o sargento Larry Irby para saber os podres sobre as tatuagens prisionais. Vê muitas infecções? Sim, a toda a hora. E sabemos que há uma agulha cá dentro, mas não conseguimos encontrá-la. Há dois tipos que fazem tatuagens, um na mão, aqui, e o outro do lado dentro do braço. E esse tem o braço infectado e cheio de pus. Vai ser levado para a enfermaria. Não é um processo muito higiênico. De certeza que não podem usar sempre um clipe novo. Suponho que a SIDA já terá sido transmitida muitas vezes através de uma tatuagem. Mesmo com os riscos para a saúde e as rusgas oficiais, a tinta continua a correr nas prisões. É incrível a arte que há no sistema prisional. E não estou a falar de tipos que desenham uns bonecos. Estou a falar de arte pela qual seríamos capazes de pagar. Para ver pessoalmente alguma dessa arte, leva uma aula de segurança máxima. Estamos a entrar na UGE, a Unidade de Gestão Especial. É aqui que mantêm os piores dos piores, os reclusos de segurança máxima, e são indivíduos fortemente tatuados. Encontro-me com Thomas Bastian, cujo cadastro inclui acusações de conspiração homicida. Thomas diz que levou 3 meses a fazer todas estas tatuagens. E foram todas feitas cá dentro? Sim, todas. É o diabo em diferentes fases da vida. Há muita gente que gosta. Muitos dizem que é o melhor trabalho que já viram. Estão espetaculares, os pormenores são fantásticos. Tenho a sorte de ter o melhor artista por perto. Quanto tempo acha que levou a fazer isso tudo? Talvez umas 10 horas por dia. Durante 60 dias seguidos. E que tipo de máquina usam? Usamos o motor de um Walkman, uma corda de guitarra limada e tinta a sério. Ah, sim? E como é que obtêm tinta a sério? Não sei, apareceu. Apareceu? Apareceu. Thomas e as suas tatuagens emitem uma certa vibração e intensidade. A sensação é diferente de qualquer outra que já tenha experimentado com tatuagens feitas fora da prisão. A qualidade dos seus desenhos, todos feitos num ambiente fechado a 7 chaves, é realmente espantosa.
Então, como é que esta arte continua a prosperar na prisão? Estou com a BI, a Brigada de Intervenção. Eles receberam ordens para entrar numa ala e fazer uma limpeza. A ala contém 36 celas e 72 reclusos. Eles vão procurar toda a espécie de material de contrabando, incluindo máquinas de tatuar. Está na hora de avançar. Vão. A minha volta ao mundo em busca da história cultural das tatuagens trouxe-me até ao interior da prisão de Maricopa, em Phoenix, no Arizona. Num meio brutal, as tatuagens podem comunicar mensagens importantes sobre a identidade dos indivíduos, a quem eles são leais e os crimes que cometeram. Essas mesmas tatuagens podem também marcar para a morte membros de gangues rivais. Embora seja ilegal fazer tatuagens na prisão e as máquinas sejam de contrabando, os reclusos conseguem fazer tatuagens sofisticadas que rivalizam com as que se fazem no exterior. Isto é uma rusga numa ala de segurança máxima. Para que seja possível revistar as celas em segurança e procurar máquinas de tatuar improvisadas, é preciso retirar de lá todos os reclusos. É frequente haver resistência quando fazem estas rusgas? De vez em quando deparamos-nos com um idiota que não acredita no programa. Certo. À medida que a equipa monta a segurança e revista cada cela, é fácil perceber até que ponto as tatuagens são um assunto grave. Os agentes calculam que 3/4 dos reclusos tenham pelo menos algumas tatuagens. Então eles estão habituados a isto? Sim, sabem que havemos de vir. Só não sabem quando. Sabem que podemos vir a qualquer hora. Agora começa a busca. Procuram drogas e armas. Ervas. E procuram também quaisquer apetrechos relacionados com tatuagens. Desenhos, tinta e especialmente máquinas de tatuar. Tem aqui isto, é capaz de ser da máfia mexicana, está bem disfarçado. Escreveram Reza a Jesus, mas isto simboliza qualquer coisa. Como é que eles conseguiram fazer entrar as máquinas de tatuar? Eles criam as máquinas de tatuar, são eles que as fazem. E hoje conseguem encontrar uma. O sargento Larry Irby mostra-me como o seu criador usou um pouco de engenho prisional para a montar. Parece bastante sofisticada. É mesmo muito sofisticada. Levou tempo a fazer. Primeiro pegaram neste fio. Talvez o tenham tirado de algum equipamento de uma das salas de aulas. Depois de examinar esta peça, vi que era de uma máquina de cortar cabelo. E o motor também devia ser da máquina. Desde que haja contacto, o aparelho funciona. Isto é um bocado de uma caneta e provavelmente colocavam aqui um agrafo ou um clipe. Como é que eles sabem como fazer isso? Como é que lá chegam? Bem, pessoalmente eu diria que isto foi feito por um tipo que já passou algum tempo preso. Sabe aquilo de que precisa e começou a reunir as peças que sabia serem necessárias para fazer uma máquina de tatuar decente na prisão. Há tatuagens no sistema prisional que possam conduzir à morte cá dentro? Antes de mais nada, quem desrespeitar uma tatuagem é morto. Estou convencido disso. Se um recluso desrespeitar outro com uma tatuagem da máfia mexicana, por exemplo, e se ninguém conseguir tocar-lhe cá dentro, alguém o há de fazer lá fora. Respeitar as tatuagens faz parte do código dos reclusos, mas para fazer uma tatuagem é preciso merecê-la, agredindo ou até matando o outro recluso. Na prisão de Maricopa, muitas tatuagens estão ligadas aos gangues prisionais, como a máfia mexicana e a Irmandade Ariana. Isto parece material do gangue, parece ser da Irmandade Ariana por causa dos dragões. E os guardas têm de saber interpretar as tatuagens. Para traduzir as tatuagens prisionais, é preciso ir até aos serviços de informação da prisão. Amanda Saenz, agente dos serviços de informação, dá-me um curso intensivo sobre os métodos utilizados para decifrar os códigos das tatuagens prisionais. A primeira coisa a fazer é identificar os gangues. Aqui temos o número 1488. O 14 significa as 14 palavras. O lema dos skinheads, que é o seguinte: devemos assegurar a existência da nossa raça e um futuro para as crianças brancas. São exatamente 14 palavras, e para serem verdadeiros skinheads, eles têm de as decorar. O 88 representa a 8ª letra do alfabeto, que é o H. 2 H juntos significam Heil Hitler.
Outra tatuagem popular para os defensores da supremacia branca é o martelo nórdico, uma referência aos vikings. E a abreviatura Rahowa, que significa Guerra Santa Racial. Mas algumas tatuagens servem também para ajudar os agentes a identificar reclusos particularmente violentos. Nos skinheads, os agentes procuram tatuagens que só podem ser obtidas na prisão. Os relâmpagos. Para ganharem o direito aos relâmpagos, têm de fazer algo drástico. Talvez agredir ou matar alguém. Uma coisa radical. Qualquer um que use uma tatuagem a que não tenha direito enfrenta um terrível destino. Quando o recluso branco entra numa prisão e os outros reclusos brancos reparam que ele tem relâmpagos, tentam confirmar se ele tinha autorização para os tatuar. Se ele não tiver essa autorização, os líderes dão ordem para lhes tirarem. E isso quer dizer que lhes vão tirar do corpo. Sim, já aconteceu. É fundamental para as autoridades poderem identificar indivíduos de gangues rivais a fim de evitar a violência. De um modo geral, se um membro de um gangue da prisão vir um recluso com uma tatuagem do gangue rival, tem de o matar. É por isso que os separamos. Se um indivíduo estiver na mesma divisão que um membro de um gangue rival, tem de o matar. Se não o fizer, ele próprio será morto. As tatuagens prisionais estão repletas de contradições. Embora o método de aplicação possa ser rudimentar, o resultado final pode ser altamente sofisticado. As suas mensagens podem ter tanto a ver com violência e ódio, como com afinidade e união. Mas o que acontece quando um criminoso se endireita? Então hoje vamos remover algumas tatuagens. Certo, tem de usar óculos de proteção. O Dr. Govindacharya, dermatologista, utiliza um laser para remover tatuagens de gangues. Controlo o laser através do pedal. Estes pontinhos brancos que está a ver são causados pela reação da pele ao laser. Nós usamos o laser nas partes onde está a tinta. A verdadeira ação dá-se por baixo da superfície da pele. O laser penetra a epiderme e atinge uma molécula com tinta gravada na derma. Essa molécula explode, dando origem a partículas mais pequenas que o sistema humanitário do organismo elimina, pelo que a tatuagem acaba por desaparecer. É um processo demorado, leva 6 a 8 semanas. Cada cor exige uma frequência de luz diferente. Estou a usar a frequência 1064, que apaga o azul, o preto e alguns verdes. Um laser de frequência 532 decompõe o vermelho, o cor de laranja e o amarelo, e a sua luz é muito mais intensa. Mesmo com os óculos vê-se como esta luz é intensa. Não se pode dizer que a remoção de tatuagens por laser seja indolor. Eu digo aos meus pacientes que é como um elástico a arrebentar. Um elástico muito grande a arrebentar é doloroso. E eu não os engano, digo-lhes que vai doer muito mais do que quando a fizeram. Um inquérito de 2013 a americanos adultos concluiu que 17% daqueles que fazem tatuagens se arrependem. Alguns deixam de se identificar com as tatuagens da sua juventude, outros por isso simplesmente odeiam o desenho. Jason Wyatt já passou por várias sessões de remoção de tatuagens a laser. Tens razão, meu. Mal se dá para perceber que tinhas uma tatuagem no braço direito. Sim, foi um longo processo. Jason chega para a sua sessão de tratamento já anestesiado com lidocaína para adormecer a pele. E a película aderente é para manter a pomada em contacto com a pele. Certo? Para o efeito de dormência ser maior. Jason passou 8 anos na prisão e quando foi libertado tinha o corpo repleto de tatuagens feitas lá dentro. Portou-se muito bem. Certo. Já acabou? Após 30 sessões de tratamento com o Dr. Acharya, é quase impossível distinguir as tatuagens nos seus braços. As tatuagens da prisão e dos gangues contêm símbolos de medo e ódio. O objetivo do Dr. Acharya é eliminar essas tatuagens até aos seus últimos vestígios. Mas há outros que lutam para garantir que a cultura das tatuagens nunca morra. Do Arizona, a minha viagem leva-me até à Carolina do Norte, onde se encontra a maior coleção de objetos relacionados com tatuagens de todo o país.
Estou em Winston-Salem, na Carolina do Norte, para me encontrar com Chuck Eldridge. Pelo que todos me dizem, ele é o homem certo para falar da história das tatuagens nos Estados Unidos. Chuck Eldridge? Sim. Greg Reynolds. Muito prazer. O prazer é todo meu. Como é que começou a colecionar objetos relacionados com tatuagens? E o que é que temos aqui? Bem, eu comecei a ser tatuado em 1968 e foi a partir daí que começou a coleção. O arquivo de Chuck sobre tatuagens contém mais de 75 mil imagens. Entrar no museu é como recuar no tempo. Fiquei espantado ao descobrir que o inventor Thomas Edison desempenhou um papel importante no mundo das tatuagens. Uma das suas maiores invenções foi uma coisa que ele chamou caneta stencil. Originalmente desenvolvida para duplicar documentos, a caneta stencil usa uma roda elétrica que faz uma agulha subir e descer, como uma máquina de costura, e deposita tinta noutra folha de papel que está por baixo, criando uma cópia. Quem pensou transformar isso numa máquina de tatuar? Foi um homem chamado Samuel O'Reilly, um imigrante irlandês na cidade de Nova York. Ele alterou ligeiramente a máquina para lhe dar mais potência. O'Reilly acrescentou um depósito de tinta e afiou as agulhas. Calculo que esteja aí. Está aqui. Está guardada. Pois está. Em 1981, ele registra a patente da primeira máquina de tatuar elétrica. A tecnologia e o aspecto da máquina de tatuar evoluíram, mas o dispositivo continua a ser basicamente o mesmo. A pistola de tinta de O'Reilly desempenha um papel decisivo nos circos itinerantes, pois as multidões pagam para ver os números de excêntricos tatuados. Mas trabalhar num circo como excêntrico tatuado não era só para homens. As mulheres perceberam que também podiam fazer aquilo, que também podiam ganhar a vida assim. Começaram a pensar em aparecer nos espetáculos e começaram a fazer tatuagens. A grande dama dos espetáculos das tatuagens, Betty Broadbent. A Betty fez tatuagens nos anos 20 e a pintura era relativamente grande para a época. Era um fato de mergulho inteiriço. O que era um escândalo na altura. Era um escândalo. Era muita pele para mostrar num período em que era escandaloso uma mulher mostrar o tornozelo. Mesmo hoje continuam a existir excêntricos tatuados no circo. Vejam só o Homem Lagarto, um artista americano que tatuou o corpo inteiro para ganhar a vida. Estou a ser tatuado em diversos lugares do mundo numa viagem para descobrir a história das tatuagens. Recentemente, nos Estados Unidos, houve uma explosão de popularidade das tatuagens. A maior parte começa por pequenas tatuagens, enquanto que em outros, elas podem transformar-se em obras de arte singulares que por vezes cobrem uma grande parte do corpo, mas não se pode dizer que o fenómeno seja novo. De meados do século XIX até ao final da década de 20 do século passado, o circo transformou em superestrelas homens e mulheres que decidiam tatuar todo o corpo. Entre essas autodenominadas aberrações encontrava-se a grande dama fortemente tatuada do mundo do espetáculo Betty Broadbent. E depois havia o Grande Homem, um homem animal com um conjunto chocante de listas de zebra. Mas quando a depressão chegou à América na década de 30, quase acabou com os espetáculos. Porém, a depressão não acabou com as tatuagens como atração de circo. Na verdade, isso ainda hoje existe. Vou-me encontrar com um homem cuja profissão a tempo inteiro é ser tatuado. A minha viagem vai agora levar-me da Carolina do Norte até ao Texas. Vou encontrar-me com Eric Sprague, um excêntrico e artista de circo moderno que responde pelo nome de Homem Lagarto. Todo o seu corpo está tatuado com escamas de réptil, que ele vai preenchendo lentamente com tinta verde. Até no interior dos lábios ele tem uma tatuagem. Craig, Encontrei o Homem Lagarto num estúdio de tatuagens em San Antonio, Texas. escolhi um réptil porque tem a ver comigo. Foi uma escolha estética, como escolher um fato ou a cor para pintar a nossa casa ou a cor do nosso carro. Temos de escolher o que é melhor para nós. Qual é a percentagem tatuada do teu corpo e quantas horas levou? Neste momento tenho o corpo praticamente todo tatuado. Sou como um livro de pintar gigante. O contorno está em todo o lado. Quanto às cores, vamos em 60% ou 70%. É essa a minha estimativa, e até agora levou cerca de 700 horas. 700 horas? Sim, aproximadamente. Devem faltar umas 100 a 150 horas para concluir. Qual foi a parte mais dolorosa até agora? O que foi mais doloroso tatuar foi o nariz.
E aqui também é bastante intenso. Foi o único sítio onde usaram só uma agulha. Pois quando apontaste para aí, pensei logo que devia doer. Pois, estás a ver estas manchas brancas no sabugo? Isto foi tatuado na unha. Quando estava a ser tatuado, via-se a tinta a penetrar na unha e a alastrar. Mas acabou por se esbater. Não pegou. O Homem-Lagarto é um de apenas uns quantos artistas que hoje ganham a vida usando uma tatuagem temática do corpo inteiro em espetáculos. Mas não é certamente o primeiro. Uma das minhas primeiras grandes influências, e é fácil perceber isso ao ver o meu corpo, foi o grande Omi. Ele era um homem instruído e optou por se tornar uma aberração. O trabalho dele era tão diferente de toda a gente naquela altura que ele se destacou imediatamente. E foi ao ponto de tatuar a cara, o que ainda era raro, mesmo entre as atrações tatuadas. E eu vejo-me como alguém que dá continuidade a essa história, sem dúvida. As tatuagens do Homem-Lagarto expressam a sua experiência de vida. São inseparáveis da sua pessoa. À primeira vista, um artista como o Homem-Lagarto pode não ter grande coisa em comum com um marine americano. Mas por estranho que pareça, ambos têm raízes profundas na história das tatuagens. As tatuagens têm uma longa história nas forças militares e não são apenas imagens bonitas. As tatuagens de um soldado são formas elementares de expressar uma vida transformada pela guerra. As suas tatuagens mostram quem eles são. Vou deixar o Texas rumo ao sul da Califórnia para me encontrar com alguns Marines com uma paixão pelas tatuagens. Estou em Oceanside, na Califórnia, mesmo junto a Camp Pendleton, uma enorme base dos Marines. Estou aqui para ver um tipo de tatuagem diferente, que não tem a ver com moda nem com estilo, só tem a ver com guerra e recordação. A minha primeira paragem é a casa do primeiro-tenente dos Marines, Cullen Sherburne. Cullen? Olá, Craig. Cullen acabou de regressar da sua segunda missão no Iraque. Ele tem já várias tatuagens e hoje vão fazer outra para celebrar o seu dever cumprido e os homens que liderou. Acho que é uma homenagem ao meu pelotão. Todos aqueles rapazes são heróis e eu queria uma coisa que me acompanhasse para o resto da vida. As tatuagens sempre foram tradição no seio das forças militares. Então já passou por bastantes combates? Sim, havia ação todos os dias. E podia ir desde o esporádico franco-atirador a ataques de rockets e a longos períodos de fogo de artilharia ligeira e de metralhadoras semi-pesadas. Era intenso. Sim, foi uma experiência extraordinária, mas fico contente por ter passado por ela. E fico contente por ter conseguido trazer os meus rapazes de volta todos vivos. Os homens que Cullen liderou são como família para ele, e a tatuagem que vai fazer tem um significado específico para a sua companhia dos Marines. Há uns anos, da primeira vez que fomos enviados, mandei-os ler um livro intitulado Portas de Fogo, sobre o espírito guerreiro dos espartanos. Uma das frases do livro diz: carregar o escudo ou voltar para casa em cima dele. O que para os espartanos queria dizer vencer ou morrer. E a tatuagem que vou fazer hoje à tarde contém essa citação. Cullen vai agora começar a transformar todo o lado direito do seu tronco numa tatuagem comemorativa do seu pelotão. Mas para os soldados em missão, há uma nova tatuagem que está a ganhar popularidade. É uma adaptação de uma tradição de tatuagem militar criada há séculos. Estou a dar a volta ao mundo para explorar a história das tatuagens e acrescentar algumas à minha própria coleção. Mas a atual vaga de obsessão pelas tatuagens é recente. Ainda não há muito tempo que um dos poucos sítios onde as tatuagens eram populares era nas forças militares americanas. Ao longo dos tempos, os soldados usaram tatuagens para comemorar, homenagear e até para se protegerem. Muitas vezes, um dos primeiros sítios aonde se dirigem, quando pisam a pátria, é um estúdio de tatuagens local. Estou junto à base dos Marines em Camp Pendleton, na Califórnia, para falar com soldados que voltaram há pouco tempo do Iraque. Cullen Sherburne, primeiro-tenente dos Marines, encontra-se no Frontline Tattoo, um estúdio que atende os Marines de Camp Pendleton. Para celebrar os homens que liderou no Iraque e o facto de todos terem voltado para casa vivos, Cullen vai fazer uma enorme tatuagem comemorativa do lado direito do tronco,
com o lema ancestral dos espartanos, carregar o escudo ou voltar para casa em cima dele. Vai ser enorme. Quando for velho, quero poder olhar para isto e lembrar-me daquilo que eu e os meus homens fizemos. Vai doer. Se não doessem tanto, não seriam tão especiais. Respire fundo e devagar, está bem? Certo? Enquanto começam a fazer a tatuagem a Cullen, eu converso com o proprietário do Frontline Tattoo, Jason Betts, sobre a obsessão dos Marines pelas suas tatuagens. Qual é a altura em que aparecem mais? Bem, costumam aparecer no dia 1 e no dia 15, porque são os dias em que os militares recebem e costumam vir aos sábados ou aos domingos. E qual é a diferença entre as tatuagens que fazem antes de partirem para uma missão e depois de regressarem? Bem, antes de partirem fazem o USMC, a sigla dos Marines. Quando voltam, às vezes fazem uma espécie de memorial, uma imagem com a arma, as botas e o capacete, a representar a morte de algum amigo que lá tenha morrido. No seio das Forças Armadas, cada soldado tem uma feroz lealdade para com a sua unidade ou pelotão. As tatuagens são uma marca visível de identificação e uma exibição indelével de camaradagem. Jason e a sua equipa fazem também bastantes tatuagens de motivação, a que se dá o nome de tatuagens com lema. A tatuagem do Bulldog é bastante comum e surgiu durante a Primeira Guerra Mundial. Os alemães chamavam-nos cães infernais. Os militares atribuíam essa alcunha aos marines por causa do seu estilo de combate agressivo. Ao longo dos anos, a alcunha foi ficando ligada aos militares e foi assim que surgiu a tatuagem do Bulldog. Andy Egan, metralhador dos Marines de 21 anos de idade, vai acrescentar uma tatuagem importante à sua coleção. Acabei de voltar do Iraque e esta é a minha arma. 762 é o número de munições que dispara e por cima diz hostilidade. E é uma coisa que tem a ver com a minha profissão. Foi por isso que escolhi esta. Qual é a sensação? Não é assim tão mal. Já tinha feito uma no peito que doeu bastante mais do que esta. O que é que tens no peito? Diz Kill Shot e tem granadas. É um tema militar. As nossas tatuagens contêm uma grande parte da nossa vida. É fantástico. Estes Marines adoram as suas tatuagens. Está um espetáculo. Lindo, gostas? Adoro. Mas o ramo das Forças Armadas que tem a mais longa tradição da tatuagem é a Marinha. Os marinheiros que viajavam pelo mundo inteiro colecionavam tatuagens exóticas, muito à semelhança dos primeiros exploradores. Em breve, isso se tornou tradição. O meu estilo é tradicional americano. Era popular entre os marinheiros após a viagem do século. Seria este o tipo de tatuagem que um marinheiro faria. Olhe para cima, está melhor? O marinheiro reformado Kerry Cady faz parte da tripulação de um submarino e passou cerca de 25 horas a ser tatuado. As suas tatuagens estão cheias de símbolos ligados a tradições profundas na marinha. Chama-lhes tatuagens marcantes e só podem ser feitas após algum acontecimento especial no mar. Os ciálias são aves que representam a travessia do oceano. À medida que nos aproximamos da Terra, as primeiras aves que vemos são as andorinhas. Por isso, os marinheiros viam-nas como sinais de boa sorte. E quando atravessavam o Oceano Atlântico ou Pacífico, faziam as suas andorinhas. A travessia do Equador dá direito a uma representação de Neptuno. E de acordo com a superstição da marinha, um porco ou um galo no pé de um marinheiro protege-o, supostamente de se afogar. Quando os navios mercantes se afundavam, a única coisa que flutuava eram os caixotes dos porcos e dos frangos. Por isso, tatuavam-nos nos pés como um amuleto, para que se o navio se afundasse ou o marinheiro caísse borda fora, eles o ajudassem a manter-se à superfície. Que tal? Dói, foi mais doloroso do que as minhas outras tatuagens, sem dúvida. Para os militares americanos, as tatuagens serviram para proteger e homenagear. Mas outras culturas guerreiras do mundo usam-nas pura e simplesmente para intimidar. Tribos polinésias como os Maoris e os habitantes das Ilhas Marquesas e tribos nativas da América do Norte como os Mohawk e os Iroqueses tatuavam-se para aterrorizar os inimigos. Esta prática vem de tempos ainda mais recuados. Na Britânia do século I a.C., um grupo de tribos cobriu o corpo de tatuagens azuis para assustar os romanos invasores. Esses guerreiros tatuados tornaram-se mais tarde conhecidos como os pictos ou pintados. Há um outro tipo de tatuagem que tem uma utilidade ainda mais prática em combate. É a tatuagem de identificação, uma versão tatuada das chapas de identificação.
Geralmente fazem-na na zona das costelas porque é a parte do corpo com maiores probabilidades de permanecer intacta no caso de morrerem numa grande explosão ou em algum combate que os deixe irreconhecíveis. Assim, saberão quem é a pessoa e poderão enviá-la para casa. Podem entregar o corpo à família. Exatamente. As tatuagens militares são mais do que simples imagens, máculas e slogans patrióticos. São símbolos que criam um elo entre guerreiros e soldados, bem como uma ligação a uma tradição importante. O que é que acontece quando sabem que alguém vai ser destacado e essa pessoa volta para fazer outra tatuagem depois de regressar? Isso costuma acontecer? É uma sensação agradável porque percebemos que eles se safaram e conseguiram voltar. Às vezes conhecemos rapazes que se tornam bons amigos, pois vêm fazer várias tatuagens ao longo da sua carreira militar. Depois, vão para o Iraque e nunca mais voltamos a vê-los. Um ano depois, um amigo aparece e pergunta-nos se nos lembramos de fulano e diz-nos que ele morreu lá. E lembro-me das tatuagens que lhes fiz e das conversas que tivemos, e é triste. Foi um dia movimentado para os rapazes do Frontline Tattoo. As tatuagens estão quase terminadas. Meu, já acabaram os teus pés. Pois é. E que tal? Estão um espetáculo. Parece que estão a arder. É como aquele ardor depois de fazer a barba. É isso que sinto agora. Estás com vontade de calçar os sapatos? Não, mas tem de ser. O que achas do resultado? Adoro, não podia estar mais satisfeito. Assim posso ter sempre a minha metralhadora comigo. Ela dá-nos muita segurança, por isso é bom tê-la por perto. E lidamos tanto com ela que ela passa a fazer parte de nós. E agora tenho-a sempre comigo. E a tatuagem de Cullen? É a mais dolorosa que já fiz, sem dúvida. Vai fazer o preenchimento todo hoje? Vamos fazer até não dar mais. O meu dia no Frontline Tattoo abriu-me os olhos. Estes homens ostentam orgulhosamente na pele a paixão que têm pelo serviço ao seu país. Já dei a volta ao mundo e quero fazer uma última tatuagem. Por isso vou até à meca das tatuagens, Hollywood, na Califórnia, para ser tatuado no mesmo sítio que as estrelas. A minha volta ao mundo em busca da estranha história das tatuagens está completa. Estou de volta aos Estados Unidos para fazer a quarta e última tatuagem do meu percurso. Mas antes vou ver até que ponto as tatuagens virão a ser radicais. Um dos melhores lugares para ver o futuro das tatuagens é Los Angeles. Aqui as tatuagens são tratadas como a marca dos fiches e a comunidade das estrelas vive da imagem da rebeldia. E claro que há alguns fanáticos das tatuagens que estão constantemente a exagerar. Tal como uma nova cor pode fazer furor no mundo da moda, uma tinta de tatuagem com uma certa tonalidade pode transformar-se numa tendência. Então qual é a cor mais popular para entranhar na pele? Há uma nova tinta que permite esconder uma tatuagem à vista de toda a gente. Isso porque é invisível à luz normal. Chama-se tinta ultravioleta ou UV e foi inventada por uma empresa chamada Skin Candy, em Burbank, na Califórnia. O proprietário, August Warshell, aceitou partilhar comigo alguns dos segredos do negócio da tinta. Craig, Prazer? o prazer é todo meu. Isto parece um laboratório muito fixe. Agrada-me. Ouvi dizer que te chamam Candyman. É verdade. A minha empresa chama-se Skin Candy. Faço tintas para tatuagens. August e a sua equipa são conhecidos por criarem cores únicas e originais, mas a tinta não começa por ser líquida. Todas as tintas começam por ser pigmentos orgânicos, como é o caso deste amarelo. Depois, acrescentamos o veículo para fazer a dispersão. A dispersão é a pasta que resulta da mistura? É. A mistura transforma-se numa pasta que posso colocar na máquina. Tenho aqui as fórmulas todas. Mas a fórmula da tinta UV é ultra secreta e August não me revela os pormenores. No entanto, está disposto a mostrar como funciona. Primeiro, o tatuador contorna uma estrela no pulso de August com tinta ultravioleta. Quando a tinta se acumula na pele, é branca como o leite. Mas quando se limpa o excesso, a tatuagem da estrela parece ter ficado exatamente na mesma. Ora, não ficou lá nada. Não. Ficou uma tatuagem de luz negra. Queres ver? Por favor? Vamos mostrar-lhe? Pois, porque eu não vou cair nessa. Apaga a luz. Não acredito. Mas é verdade. Ficou invisível, mas agora está lá. Podes crer.
A procura de tinta ultravioleta continua a crescer, quer entre pessoas que querem manter-se na linha da frente desta arte, quer entre indivíduos que não querem as suas tatuagens expostas em público. Mas o futuro das tatuagens está a tornar-se ainda mais bizarro. A questão já não é o desenho, mas a parte do corpo onde se faz a tatuagem. A tela mais radical é o globo ocular. Abra bem os olhos, está bem? Luna Cobra é uma das poucas pessoas no mundo que leva tão longe os limites da transformação corporal e da tatuagem. Passou anos a estudar para desenvolver a tatuagem de globos oculares, uma intervenção que só deve ser feita por um profissional. É extremamente perigoso e as consequências podem ser graves. Há muitas coisas que podem acontecer. Uma pessoa pode escorregar ou saltar, e isso podia dar origem a um grave problema. Se a agulha penetrar fundo demais, será um grande problema. Respira fundo. Isto é muito mais fácil do que as outras coisas que já fizeste. É uma intervenção arriscada. E Luna Cobra mantém-na secreta. Em parte, pode ser um segredo do ofício. E em parte porque não quero que ninguém pegue nesta informação e acabe por fazer mal a alguém. O primeiro cliente de Luna quer tatuar um ponto na parte branca do olho. Para a intervenção, começa-se por encher de tinta uma agulha hipodérmica. Agora, tens de te descontrair. Vamos manter o teu olho muito aberto. Descontrai-te. Sentes-te bem? Estou ótimo. Depois de removido o excesso de tinta, o ponto é claramente visível. O cliente seguinte de Luna não quer fazer apenas um ponto, quer cobrir todo o globo ocular com tinta azul. Estás pronto, Josh? Estou. Lindsay, abre-lhe bem o olho. Muito bem, Josh, perfeito, é isso mesmo. Como é que te sentes? Dói? Podes continuar. Está bem. Tatuar o globo ocular inteiro vai levar várias sessões ao longo de um período de meses. E o cliente de Luna quer levar este visual radical ainda mais longe. Quer acrescentar estrelas ultravioletas ao seu globo ocular azul. Também já fiz tatuagens com tinta UV em globos oculares, com várias estrelinhas ao canto do olho. Mas por agora é uma lavagem e um mês de espera até outra sessão para cobrir o olho de azul. Agora já vi de tudo. Mas tenho mais uma paragem a fazer. Vou até ao Zulu Tattoo, no coração de Hollywood, para fazer a minha última tatuagem. Deve ser o Zulu. E tu deves ser o Craig. Pois sou. Obrigado pelo convite para vir ao teu estúdio. Tiveste a oportunidade de desenhar alguma coisa? Estive a ver as notas que tirei quando falámos e pensei numa coisa de que acho que vais gostar. Mal posso esperar para ver. Mesmo depois de toda a minha viagem pelo globo, o Zulu Tattoo destaca-se de todos os outros estúdios que visitei. O ambiente é de convívio, criatividade e espiritualidade. Em parte foi isso que atraiu famosos como Bruce Willis, Mariah Carey e Janet Jackson ao Zulu para fazerem as suas tatuagens. Zulu mistura estilos de todo o mundo, criando algo original, mas pleno de significado. Portanto, é o lugar ideal para eu fazer a minha próxima tatuagem. Eu queria qualquer coisa que representasse o crescimento que vivi nesta viagem. E sei que tens andado a fazer pesquisa sobre flores de lótus, certo? É uma flor linda, cresce na lama e transforma-se numa coisa linda. Vamos falar um pouco deste desenho. Foi inspirado nas pinturas tibetanas chamadas Tanka. Eles fazem uma flor de lótus com técnicas muito antigas e tradicionais. Nós usamos este desenho ancestral, mas pintamos-lo com cores mais intensas, para ficar com um aspecto mais moderno. Assim, traz o melhor de dois mundos. É perfeito. Já pensaste onde é que a queres? Estava a pensar na parte de dentro do braço. Gosto deste sítio. É especial. Está perto do coração. Zulu aplica o stencil que vai usar para delinear o desenho. Agora é só remover isto. Pronto, já está. Não, não está. Sem dor. Como um xamã dos nossos dias, Zulu faz jus ao simbolismo espiritual e físico que há em fazer uma tatuagem, incluindo a dor. Não é tão mau como o método de percussão no Havaí, mas também não é nada agradável. Estás a portar-te muito bem. Obrigado. O contorno preto já está.
Agora está na hora de acrescentar a cor. Sabes, acho que ainda doeu mais do que na coxa. Bem, a boa notícia é que já acabou. Vamos lá ver como ficou. Até quando limpas? Até isso deve arder. Pois arde. Toma, vê? É a última tatuagem da minha demanda. Uma flor de lótus. Símbolo da perseverança e crescimento. Coisas que tive na minha viagem e que farei para continuar a ter. Mereceste-a. E é assim que deve ser. Passaste por um rito de passagem muito sério. Fizeste o trabalho de casa e levaste-o a sério. E agora tens essa marca sagrada. É uma história sagrada que nos lembra a alma e a história das tatuagens em todo o mundo, bem como o legado de métodos e rituais ancestrais que os artistas se encarregam de transportar para o futuro. Descobri que as tatuagens não são marcas superficiais na pele. Têm muitos significados, profundos e diversificados. Simbolizam marcos importantes na vida e representam comunidade, cultura e individualidade. As tatuagens são um elo comum que liga grupos diversos de pessoas, de tempos e continentes diferentes. Das múmias ancestrais aos soldados de hoje, dos rituais tribais às tendências da moda, as tatuagens são uma forma universal de expressão humana. Cada uma obra de arte e cada uma um símbolo que ajudou a contar a história da humanidade.